Olá a todos, bom dia. A gente quer agradecer a participação de todos os servidores no interior, né, no curso de capacitação que a gente está fazendo nesse semestre. E hoje a gente está aqui com a doutora Rebeca Mendonça, que é juíza do Juizado da Infância e Juventude Cível, e a gente vai fazer hoje a nossa última aula do semestre, né? E aí, eu queria dar algumas orientações para vocês sobre a certificação. Né? A gente sabe que a escola ela tem uma política de 75% de presença nas aulas, né, para alcançar o certificado. Então, quem não conseguiu assistir todas as aulas, a gente vai dar uma oportunidade, né? Vocês podem acessar no ambiente virtual de aprendizagem no dia 15 e 29 de junho. Se vocês puderem assistir às aulas que não conseguiram, então vocês vão baixar, fazer o download no vídeo, que a gente já conseguiu todas as aulas no YouTube, elas vão estar disponíveis hoje. Vocês podem fazer o download, assistir no cartório, fazer a lista de presença e mandar para a gente. E aí, quem não conseguiu acompanhar, vai ter essa chance, vamos dizer assim, de fazer essa recuperação, né, para conseguir essa certificação do primeiro módulo. E a gente também tem uma boa notícia para vocês, que a partir do segundo semestre, a SEDUC já nos disponibilizou algumas datas, então a gente vai ter uma continuidade do curso, a gente vai ter um módulo 2, com aprofundamento de alguns temas, e outros que a gente não conseguiu fazer, como um tema específico para os oficiais de justiça, né. Então, já vão se programando que provavelmente vai continuar sendo às sextas-feiras as aulas, na mesma escola que vocês já estão acostumados, tá? Então, essa é a boa notícia. Então, não esqueçam, então, para a certificação de vocês, que consigam fazer essa recuperação dos conteúdos nos dias 15 e 29 de junho. São duas datas específicas que o cartório pode dar uma parada nas atividades, fazer o download do vídeo, já está lá no ambiente virtual de aprendizagem, conseguimos resgatar tudo que foi gravado até agora, está no YouTube. Se não conseguirem baixar direto do cartório, vocês podem fazer em casa. O importante é que o grupo se reúna e passe para a gente a lista de presença para ter a certificação, tá bom? Então, agora a gente vai começar especificamente a aula, né, com a doutora Rebeca. Eu quero agradecer a presença dela, por ter vindo aqui com a gente, generosamente, falar um pouco, né, das ações da infância e juventude, que é um tema prioritário, vamos dizer assim, né, para a gente. E a gente sabe que, como no interior não tem uma vara específica, né, da infância, são as varas comuns que fazem, que trabalham com esse tema, então ela vai dar algumas orientações, aproveitem. A gente vai ter um intervalo, e depois do intervalo vai ser aberto para perguntas, então já vão escrevendo as perguntas práticas do dia a dia que vocês têm, e depois a gente vai responder ao final da aula, tá bom? Então, boa aula a todos. Obrigada. Bom dia. Eu estou muito feliz em participar, em poder falar com todos os servidores do interior, sobretudo sobre a infância e juventude. Que eu sei que no interior do Amazonas, eu já fui juíza no interior, eu sei as dificuldades que os colegas têm e também os servidores em tratar, não é, dessa matéria. Até porque nós sabemos que no interior todos tratam de todas as matérias e a infância, infelizmente, acaba ficando em segundo plano, quando, na verdade, deveria ser prioridade sempre. Não só pelo que prevê a Constituição Federal, mas também pelo que está descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu separei alguns pontos, né? Na verdade, são 2 horas, é pouco tempo para a gente falar tudo que é necessário falar, mas já é um começo. Né? Então, assim, nós vamos explicar um pouco sobre a competência do juizado da infância e juventude cível. Na ocasião, eu quero falar também que eu sou coordenadora da infância do Tribunal de Justiça do Amazonas, então nós estamos sempre abertos a dirimir todas as dúvidas que os colegas têm no interior, não só em relação à matéria cível, mas também em relação à matéria infracional, e mais o que houver. Então, assim, eu pediria que escrevessem, anotassem as dúvidas, para que, na medida do possível, nós possamos esclarecer e trocar ideias. Não é? Porque, na verdade, eu estou aqui para dar uma orientação, mas nós temos sempre que trocar ideias, porque no mundo do direito e nessa área muito especializada, sempre nós temos dúvidas e algumas dificuldades que a gente acaba resolvendo trocando ideias. Então, nós vamos começar.
A Lei 9.394 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Ocorre que a mesma lei dispõe que, dentre outros requisitos, seria necessário para a realização do exame de supletivo ter a idade mínima de 18 anos. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum de Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos o caráter regular. Aqui, na verdade, nós começamos que mostrar que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Bom, esse é um dos processos que nós temos no Juizado da Infância. Eu acredito que nas comarcas do interior há a possibilidade, em razão de existir a Universidade Estadual do Amazonas, há a possibilidade de que um aluno que tenha menos de 18 anos logre sucesso por ocasião do vestibular. E, em razão disso, seja necessário para a matrícula na universidade que ele seja submetido ao exame de supletivo. Por essa razão, em razão de que não há previsão legal para isso, a partir dos 18 anos, é que se pode fazer o supletivo, sendo que nós acabamos aceitando esses casos em que o aluno logra êxito. Tudo que eu for falar aqui vai estar no ambiente virtual da escola. Então, eu vou continuar e, à medida que eu for falando, vocês podem fazer anotações e, mais para frente, esse material vai estar disponível para todos vocês. Bom, eu vou começar do início, realmente, falar sobre a competência do Juizado da Infância e Juventude Civil. Essa competência ela é prevista pela Lei Complementar 17, de 97, e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na Lei Complementar número 17 de 97, diz que aos juízes de direito da Vara da Infância e Juventude cabe a competência definida no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação complementar. Parágrafo único. O Tribunal Pleno, por resolução, definirá as atribuições dos juízes titulares das varas do Juizado da Infância e da Adolescência. Nós sabemos que no interior, todas as segundas varas, as comarcas que têm mais de uma vara, as varas em que a competência da infância e juventude é a segunda vara. Comarcas de vara única, deveria, como eu falei no início, ser, em razão da especialidade da matéria, ser sempre prioridade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 148, diz que a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído ao adolescente, aplicando as medidas cabíveis, conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do processo, conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes, conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no artigo 209. Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis, aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente, conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Quando se tratar de criança ou adolescente, nas hipóteses do artigo 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de conhecer de pedidos de guarda e tutela, conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda, suprir a capacidade ou consentimento para casamento, conhecer de pedidos baseados em discordância paterno-materna, em relação ao exercício do poder familiar, conceder a emancipação nos termos da lei civil quando faltarem os pais, designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de crianças ou adolescentes,
conhecer das ações de alimentos, determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. As principais ações e procedimentos. Como vocês viram, há um leque de ações que é atribuição do Juizado da Infância e Juventude. Medidas de proteção, acolhimento institucional, adoção, destituição do poder familiar, habilitação para adoção, guarda, mandado de segurança, ação civil pública, ação de alimentos, suprimento de registro civil e óbito, internação compulsória, suprimento para casamento, obrigações de fazer e busca e apreensão. E aí nós vamos falar de cada uma delas. Medidas de proteção. As medidas de proteção, elas são aplicáveis quando ameaçados ou violados os direitos das crianças e adolescentes, conforme o artigo 98, casos em que o juiz poderá determinar a aplicação daquelas previstas no artigo 101. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, em razão de sua conduta. As medidas de proteção nós temos muitas em razão daqueles casos típicos que a maioria das pessoas conhecem. Os maus tratos, abandono, algum tipo de violência que foi cometida dentro de casa por crianças, quer dizer, pelos pais, não é, ou responsáveis, ou alguém da família. Então, assim, sempre que for o caso de violação à vulnerabilidade, que a criança ficar exposta, ficar vulnerável, aquilo que a gente chama de vulnerabilidade social, instaura-se uma medida de proteção. Normalmente, aqui em Manaus, e deve acontecer isso no interior também, todas as comarcas têm conselho tutelar. Cabe ao conselho tutelar velar pela integridade dessa criança. O conselho tutelar ele existe para funcionar, dentre outras atribuições, como um braço do Poder Judiciário ali naquela comunidade. Muitas vezes, a demanda ela só chega ao Judiciário depois que já passou várias vezes pelo Conselho Tutelar. Então, o conselheiro tutelar ele tem um papel muito importante no que diz respeito à proteção da integridade física da criança. Muitas vezes, um vizinho ou alguém da família vai até o conselho tutelar, faz uma denúncia. O conselheiro tutelar deve fazer uma visita, não é? Deve verificar realmente a veracidade dessa denúncia, saber se procede ou não. Em caso positivo, ele deve fazer um relatório circunstanciado do que ele encontrou ali na situação dessa criança e encaminhar ao juízo da infância da comarca. Não é? Então, assim, com base nesse relatório, instaura-se uma medida de proteção. Abre-se vista ao Ministério Público, o Ministério Público vai avaliar qual é a situação e vai depois promover, não é, pela continuidade ou não. Geralmente marca-se uma audiência, nessa audiência nós trazendo a família, trazendo aqueles que são os responsáveis pela criança, após também uma avaliação pelo serviço social. Né? Eu sei que nas comarcas é difícil, porque em razão, né, muitas comarcas não têm, a maioria, na verdade, não tem um corpo técnico adequado ou tem um corpo técnico insuficiente, mas é importante, inclusive, que sejam feitas parcerias, estabelecidas parcerias com o município, através da Secretaria de Ação Social, no sentido de que uma assistente social ou uma psicóloga faça, às vezes, não é, de equipe técnica da vara. Por quê? Porque é um trabalho que é imprescindível para nós. Esse relatório, esse acompanhamento pela equipe técnica, porque o conselheiro tutelar, ele faz aquela primeira parte, não é? Ele procura, ele verifica a demanda, se realmente houve, se procede. A partir do momento em que ele faz o relatório, esse trabalho já começa a ser da vara. Obviamente, se não houver, não é, uma equipe técnica na comarca, o juiz, né, também pode fazer, às vezes, de solicitar que o conselho tutelar faça esse acompanhamento posterior.
nada obsta que o conselheiro faça isso. É importante que se trabalhe em conjunto. Aqui em Manaus, nós dizemos que nós somos todos parceiros uns dos outros, porque o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho do Ministério Público, o trabalho da Defensoria Pública, ele prescinde de um trabalho em conjunto da rede de proteção. Então, de tal forma, vocês devem fazer também nas comarcas. Procurar o apoio do município, através da Secretaria de Ação Social, para que, na medida do possível, seja disponibilizado um assistente social e um psicólogo para que faça esse trabalho para o judiciário. Então, instaurando-se essa medida de proteção, eu costumo fazer audiência, não é? Já com base naquele relatório que foi apresentado, e na audiência a gente tem a oportunidade de ouvir os dois lados. Tanto o lado de quem fez a denúncia, não é? Normalmente é uma avó, um parente, um vizinho, né? Explicar o que está acontecendo, porque a pessoa, só na audiência que a gente tem a oportunidade de mensurar melhor qual é a verdade dos fatos, não é? Então, assim, na audiência eu procuro ouvir, e aí, assim, se for o caso, não é? Se realmente for muito visível e for muito gritante ou maltrato, ou até o abuso sexual, que isso é muito comum, né, infelizmente. Então, assim, qual é a providência que a gente tem que tomar? Afastar a criança ou adolescente do seio, né, de onde ele está sendo vítima desse maltrato, dessa vulnerabilidade social. Então, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, que aí, quando você verifica que foi apenas o vizinho foi denunciar que o pai estava batendo muito, estava agredindo o filho. Na verdade, em audiência, o pai fala para a gente: não, doutora, na verdade eu fiz porque ele fez uma coisa muito pesada e eu o corrigi. Não é? Porque, assim, na verdade, é uma correção. A lei da palmada, que as pessoas falam, eu não considero que uma correção, não é, seja necessariamente uma agressão que seja passível de medida de proteção e de afastamento desse agressor de dentro de casa. Nesse caso, eu verifico e já faço o termo de responsabilidade, advirto em audiência, faço uma advertência em audiência, e aí a criança já retorna para casa. Isso é um caso, obviamente, que eu não constato que houve nenhum tipo de agressividade, nem nada. Orientação, apoio, acompanhamento temporário. Bom, quando eu acho que mesmo assim, ainda assim, é preciso que nós façamos um acompanhamento, eu solicito, no caso, ou o conselho tutelar, ou a equipe técnica, não é? No caso da minha vara, eu tenho equipe técnica, felizmente, né? Isso é uma realidade, como eu falei, que nós torcemos muito para que aconteça no interior também. E aí a gente orienta e fica fazendo esse acompanhamento posterior para ver se está tudo ok. Muitas vezes também nós já determinamos em audiência, se verifica que a criança ou adolescente não está estudando, que seja oficiado a uma escola mais próxima da residência dele, para que seja efetuada a matrícula, porque a gente sempre tem que ver se essa criança ou esse adolescente está estudando. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Só que é pequeno. A requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta. Bom, nesses casos, outra situação de medida de proteção é em relação também a, por exemplo, quando a gente verifica que o adolescente ele
é dependente de substância entorpecente. Isso, infelizmente, acontece demais aqui em Manaus, no interior, com certeza acontece também. Em alguns casos, a família nos procura e, com base nisso, né, nas declarações, eles pedem, doutora, eu quero que meu filho seja internado para tratar, não é, dessa questão da drogadição. E aí o que nós fazemos? Nós temos que tentar ajudar esse adolescente, só que esse adolescente ele não vai querer se tratar, em razão do vício, da dependência. Então, a Defensoria Pública ingressa com uma ação civil pública pedindo, solicitando a internação compulsória desse adolescente e nós deferimos. Por entender que, acima de tudo, mesmo contra a vontade dele, acima de tudo tem o direito à saúde e o direito à vida. Né? Então, isso está dentre uma das competências do Juizado da Infância e Juventude. A identificação, qualificação, acolhimento institucional. Dentre as medidas, encontra-se o acolhimento institucional, de forma que, quando determinada, a autoridade judiciária deverá expedir guia de acolhimento. Bom, quando nós verificamos que essa criança não tem condições de voltar para casa e não tem ninguém da família que possa receber essa criança, infelizmente nós recorremos ao acolhimento institucional. Nada mais é do que encaminhar essa criança para o abrigo. Não é? No interior eu sei que em algumas comarcas há abrigos e assim mais para frente eu quero falar também de um projeto muito importante que nós temos que implementar no interior, que é a família acolhedora, em razão de não existir abrigo no interior. Então, a família acolhedora ela vai fazer as vezes de um abrigo, as famílias serão cadastradas, serão remuneradas, serão selecionadas para receber uma criança ou adolescente como se fosse um abrigo, né? Mas, na verdade, em casa de família. Então, isso é um projeto que nós já temos, através da coordenadoria, e eu estou pedindo, eu quero que vocês cobrem também dos meus colegas juízes, que implementem para facilitar a vida de vocês esse acolhimento familiar, porque é necessário. Não é? Então, assim, nós não tendo abrigo, pode-se inserir essa criança dentro de uma família. É uma inserção que é provisória, assim como no abrigo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que esse acolhimento ele não deve ser superior a 18 meses. Infelizmente, acontece de ficarem mais tempo. E no interior, provavelmente, isso vai acontecer também. Mas o que a gente quer é resguardar essa criança, não é? E futuramente até colocá-la em adoção, se for o caso. Vamos voltar aqui às medidas de proteção. As crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhadas às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamental ou não, por meio de um guia de acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros, sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos, o endereço de residência dos pais ou de responsável, com pontos de referência, os nomes de parentes ou terceiros interessados em tê-los sob sua guarda, os motivos da retirada ou não da reintegração ao convívio familiar. Na verdade, o que é fundamental quando se decide acolher essa criança no abrigo é que, para cada criança que vai para um abrigo, existe um processo, existe um plano individual de atendimento e tem que existir uma guia de acolhimento. Essa guia é uma guia que é controlada pelo CNJ, o banco de dados do CNJ. Todas as crianças e adolescentes que são acolhidas e que são desacolhidas, elas são registradas no Cadastro Nacional, que a gente vai falar mais para frente. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre o cadastro hoje, porque o assunto é muito assunto, né, para tratar, mas tem que haver essa guia de acolhimento. E através dessa guia que nós vamos trabalhar, desse plano individual de atendimento, que a gente vai trabalhar a melhor forma de ou inserir essa criança novamente para a família, cessado aquele motivo que causou o afastamento da criança, ou, se não cessar, por um exemplo, pais que são dependentes químicos e que maltratam a criança, que deixam a criança sozinha, que
exploram a criança, que batem, agridem a criança, enfim. Infelizmente, há uma série há um leque de coisas que os pais podem fazer quando querem maltratar os filhos, não é? Querem abandonar, querem deixar sós. E quando a gente vê que realmente não tem jeito, e aí sim nós vamos, então, a gente decide que essa criança, ela tem que ser colocada, não é? No caso, em família substituta. Essa família substituta pode ser, inclusive, alguém da família, algum parente distante que tenha condições de receber essa criança, ou então colocá-la em adoção. O acolhimento institucional está muito pequeno, eu não consigo enxergar aqui a guia, mas vocês vão ver então, o material de acolhimento institucional, a guia, como é que ela é preenchida, as informações do CNJ. E eu quero dizer para vocês que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, acompanha mensalmente essas estatísticas, acompanha mensalmente o número de crianças que são acolhidas, desacolhidas. É um trabalho que é de formiguinha, não é? Mas que nós temos que implementar, principalmente no interior, não é? Implementar os cadastros do CNJ. Por que eu falo isso? Porque eu, enquanto coordenadora, eu tenho a oportunidade de verificar nos outros estados do Brasil, nos outros estados da federação, como é que está a situação da infância e juventude. E eu sei que tem muitos estados em que as comarcas do interior utilizam cadastro para adoção, utilizam cadastro para acolhimento institucional, utilizam cadastro, inclusive a guia de execução do adolescente infrator, e aqui no Amazonas, infelizmente, a gente está um pouco atrás, porque eu sei que a gente tem dificuldade no interior com a internet, os cadastros, eles são cadastros pesados para serem preenchidos, mas o CNJ nos cobra, então eu falo para os meus colegas juízes, e eu faço esse apelo para vocês também, que estão aqui me assistindo, que implementem os cadastros do CNJ. Nós, na coordenadoria, lá na minha vara, nós estamos sempre à disposição para ensinar como é que se manuseia o cadastro, porque, gente, nós temos que acabar com essa cultura de tentar dar um jeitinho e fazendo as coisas irregularmente. E eu vou explicar para vocês por quê. Sempre que possível, o processo será acompanhado pela equipe multidisciplinar, e tratando-se de maior de 12 anos, será necessário o seu consentimento. Bom, isso aqui a gente está falando do acolhimento institucional, dizendo o seguinte, né, complementando o que eu acabei de falar para vocês. Não sendo possível o retorno à família natural, o infante será colocado em família substituta por meio de guarda, tutela ou adoção, o que está previsto no artigo 28 do ECA. É aquilo que eu falei para vocês. No insucesso, né, de nós conseguirmos resgatar essa criança ou esse adolescente no seio familiar, existe essa possibilidade de tutela, guarda ou adoção. A colocação em família estrangeira poderá ser realizada apenas na modalidade de adoção. E aí, assim, existe ainda essa possibilidade dessa criança ser adotada por uma família estrangeira. E aí nós vamos falar sobre a adoção. Então, gente, a medida de proteção, como vocês puderam perceber, ela é bastante ampla. Então, é imprescindível que haja um relatório, haja uma comunicação do Conselho Tutelar, que o juízo, tomando ciência, abra vista para o Ministério Público, abrindo vista para o Ministério Público, quando receber essa medida de proteção, designar, desde logo, uma audiência para tentar resolver essa questão em audiência. Sendo uma questão de rápida solução, pode colocar de volta a criança na família, isso daí vai depender do juízo de valor do colega que está fazendo audiência, cada caso é um caso, né, vai depender da especificidade do caso. Né? Então, assim, eu estou falando assim por alto, mas obviamente vai depender do caso em concreto. E aí, se não houver jeito, ou essa criança vai ficar em família substituta através de guarda, tutela ou adoção. E aí nós vamos falar de adoção. A adoção, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do ECA,
diz que a adoção é uma medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. Nós temos estatísticas sobre adoção que dizem que a adoção no Brasil, o que é a expectativa e o que é a realidade. Muitas pessoas questionam e questionam a mim, né, aqui em Manaus, por que a fila não anda. E aí é que eu quero tocar nesse ponto que é bastante delicado com vocês, que estão no interior. Aqui na capital, nós fazemos o possível para esclarecer as pessoas sobre a adoção de maneira legal. Nós fazemos palestras, nós distribuímos material, nós já chegamos, inclusive, a encaminhar para o interior, nós temos material que a gente pode encaminhar para vocês, no sentido de quê? De mostrar para as pessoas como é que pode ser feita a adoção. Por quê? Por quê? Eu explico. A pessoa, quando está interessada em adotar, ela tem que se submeter a um processo de habilitação na Vara da Infância e Juventude. Esse processo de habilitação é um processo que não é um processo muito burocrático, mas que é necessário e é obrigatório para aquelas pessoas que querem adotar. Elas vão ajuizar, vão fazer um pedido em juízo, elas vão indicar qual é a preferência delas, a preferência de faixa etária da criança, o sexo da criança, se aceita com doença tratável ou não, se quer grupos de irmãos ou não. Nessa habilitação, ela é submetida a uma avaliação pela equipe técnica, que vocês podem fazer isso no interior, começando aquilo que eu falei anteriormente, essas parcerias que são necessárias que sejam feitas entre o Judiciário e a Secretaria de Ação Social do município, de maneira que vocês tenham uma equipe técnica para vocês. Então, assim, essas pessoas são submetidas a uma avaliação pela equipe técnica, elas participam de palestras de orientação. Nós já temos o GAPAM, que é o Grupo de Apoio aos Pais Adotivos, o GAPAM já está indo para o interior. O Tribunal de Justiça já tem feito também convênios com o GAPAM para que essas palestras, que são obrigatórias, elas sejam feitas também no interior. Então, assim, depois dessas palestras, há a sentença de habilitação. Pode acontecer, eu já indeferi pedidos de habilitação por não considerar que a pessoa tinha condições de entrar na fila para adotar. Porque é muito sério, gente, a adoção ela é irrevogável. Então, você não pode, simplesmente porque a pessoa tem uma condição financeira boa, tem uma aparência boa, achar que ela tem condições, que ela tem preparo para adotar. Então, já aconteceu de eu indeferir. Eu indeferindo, a pessoa, obviamente, pode recorrer. Em deferindo, ela vai entrar na fila nacional, no cadastro nacional do CNJ, não é, que é o Cadastro Nacional dos Adotantes. E aí é essa fila que as pessoas dizem que não andam. Através do Cadastro Nacional de Adoção, que é previsto no artigo 50 do Estatuto, em que os adotantes serão previamente habilitados através do processo judicial e, após esta providência, passarão a integrar o Cadastro Nacional de Adoção, onde será respeitada a ordem cronológica de entrada no cadastro e, observando o perfil pretendido, terá início o estágio de convivência para o início do processo de adoção. Então, isso é o que nós temos de mais urgente para fazer, sobretudo nas comarcas do interior. Por quê? Porque as pessoas continuam com aquela cultura de que o filho, a Mariazinha, filha do vizinho, está grávida e não quer ficar com a criança. Só que a Mariazinha, ela quer escolher para quem ela quer dar a criança dela, sendo que uma criança, um bebê, não é um objeto que você possa dispor da maneira como você quiser. Não é? Então, assim, quem recebe essa criança, achando que está adotando, que ganhou um presente, na verdade, está entrando, eu vou falar aqui o português bem claro mesmo, está entrando numa jaca. Por quê? Porque aqui em Manaus, eu estou fazendo isso, e é a orientação, tá, de todos os juízes da infância, Brasil afora, não é coisa da minha cabeça. Eu já tive vários casos aqui em Manaus de pessoas que pegaram crianças e que foram tentar regularizar
essa situação adotando a criança. E eu verificando que essa criança, com 1 mês, 2 meses de vida, 3 meses, ela estava nessa situação irregular, eu retirei a criança dessa família. Por quê? Porque essa família não estava habilitada no cadastro. Eu não posso, tendo conhecimento de que a lei diz que deve existir um cadastro de pessoas interessadas em adotar, eu não posso, ciente desse fato, permitir que uma criança fique em situação irregular com uma família que não se submeteu a esse processo de habilitação. É um pouco, as pessoas até dizem assim, nossa, mas que crueldade. Não pensem que eu faço isso me sentindo bem. Eu não me sinto bem fazendo isso, mas eu tenho que fazer para que as pessoas aprendam que tem que se submeter aos ditames da lei. Né? Então, isso acontece demais no interior, gente. Eu tenho recebido esses 2, 3 casos que eu tive na vara, infelizmente foram casos de pessoas que vieram de São Paulo, que vieram do Rio e foram para o interior do Amazonas, comarcas próximas, comarcas distantes, nós temos casos de vários lugares. Foram lá porque conheciam alguém que moravam nesse interior, pegaram a criança de posse da DNV, fizeram um registro na criança e depois ajuizaram uma ação de adoção. E aí, eu, olhando aquilo, né, como eu falei para vocês, eu não determinei nem busca e apreensão, eu marquei uma audiência. Quando eu vi a idade da criança, eu marquei uma audiência. Por que eu falo em idade? Porque, gente, as pessoas vão chorar. Mas, assim, os estudos indicam que a criança, até 1 ano de idade, ela não tá, esse vínculo, embora ele exista, obviamente que ele existe, né? Porque a criança reconhece quem está dando carinho, quem está alimentando ela, quem está fazendo ela dormir, mas esse vínculo, ele não é um vínculo totalmente consolidado. Na verdade, esse vínculo é mais do adulto com a criança do que com a criança, do que da criança com o adulto. Então, você pode fazer isso. Obviamente, depende do caso, depende da circunstância. Não é? Então, assim, eu tenho tido esse posicionamento, o Ministério Público também, né, assim, eu tenho agido em conformidade também com o posicionamento do Ministério Público e com essa intenção de que as pessoas aprendam isso. Então, assim, a pessoa veio de São Paulo, veio aqui para o interior do Amazonas, Manacapuru, vou até falar qual é a comarca, uma das comarcas foi Manacapuru, e aí, eu estou falando exatamente Manacapuru, porque, inclusive, eu mandei para a Corregedoria de Justiça para que seja realmente instaurado um procedimento e verificado o que está acontecendo em Manacapuru, né? Porque, assim, a gente não pode deixar que as pessoas pensem assim, olha, está tendo máfia de entrega de criança em Manacapuru. Então, vocês têm que acabar com isso, fazer a coisa certa. Conselho tutelar dando guarda de criança, isso não pode. Tá? O Conselho Tutelar não tem atribuição para fazer termo de guarda de criança, nem termo de alimento, muito menos autorização de viagem. Tá? Então, assim, isso tudo acontecendo à margem do Poder Judiciário. Então, assim, eu estou falando isso no sentido de chamar a atenção de vocês, como eu sempre falo para os colegas também, e sendo que, na verdade, as pessoas só se deparam com isso quando chega um caso já consolidado, que isso não se pode fazer mais nada. Nesse caso, a pessoa veio de São Paulo, pegou uma criança em Manacapuru, ajuizou uma ação de adoção em Manaus. Eu verifiquei a idade da criança, 2 meses, marquei audiência. Em audiência, a mãe biológica estava presente também. Bom, já há também previsão legal de que a simples entrega do filho, isso já faz com que a mãe perca o poder familiar. Então, na realidade, a mãe estava ali apenas para confirmar que estava dando filho, e eu retirei essa criança, e essa criança foi para um abrigo. E aí, essa criança para um abrigo, foi instaurada uma ação de destruição do poder familiar. Essa criança vai estar livre para ser adotada. A fila, nós temos aqui em Manaus cerca de 130 pessoas que se submeteram a esse processo e que estão esperando por uma criança e que continuam esperando porque essas coisas continuam acontecendo, sobretudo no interior. Então, gente, não existe isso. Ninguém adota criança dessa forma. É uma forma ilegal de se adotar uma criança.
Então, vocês não podem permitir. Todo mundo sabe, principalmente interior, né? Então, assim, aqui em Manaus, nós fazemos esse trabalho nas maternidades, nós fazemos palestras, nós procuramos divulgar através da imprensa, mas vocês aí na comarca, em razão de ser menor também, vocês têm mais condições de fazer essa divulgação, né? E de começar a despertar um processo que é dado entrada na vara, vocês podem olhar, né? O diretor pode olhar, o servidor pode olhar, até chamar atenção para o juiz, doutor, excelência, olha, isso aqui é uma ação de adoção, a criança é pequena ainda, não há nenhum indício, esse casal não estava habilitado, tem alguma coisa errada, vocês têm como fazer isso, vocês têm que começar a atentar para isso, para que esse tipo de coisa não aconteça. E outra, gente, como eu falei para vocês, o CNJ acompanha com frequência a situação desses cadastros em todo o Brasil. A infância e juventude, por incrível que pareça, muito embora o que chame mais atenção, o que todo mundo dá prioridade no interior seja réu preso, mas o que chama mais a atenção não é o réu preso em si, porque sempre o réu preso tem prioridade. Mas o que chama mais atenção quando acontece algum problema é com criança, com adolescente e com adolescente infrator também. Mas isso, infelizmente, a gente vai, se houver tempo, posso tocar um pouquinho sobre isso. Então, há uma outra possibilidade, é claro, as exceções para a adoção sem ser pelo cadastro, que é intuito persona, quando os gerentores entregam o filho à adoção para determinada pessoa sem que esteja previamente cadastrado no cadastro, em hipótese em que o pedido deverá ser julgado procedente se representar o melhor interesse da criança ou adolescente e houver vínculo afetivo entre os adotantes e o adotado. Bom, quando não mais como retirar essa criança, porque a criança já está com 3 anos de idade, 2 anos de idade, e aí a gente também não pode, ignorar que aí sim esse vínculo já existe. Então, neste caso, deve ser autuada a ação de adoção, deve ter o seu procedimento regular, ou seja, abre-se vista ao Ministério Público, faz-se o relatório da equipe técnica, se é positivo ou não aquele pedido de adoção, e é feita uma audiência, a audiência para confirmar aquele pedido, sempre explicando que a adoção é um instituto que é irrevogável, que não comporta arrependimento, para que esse consentimento ele seja feito em juízo, tá? Sempre a mãe tem que consentir, ou o pai, e tem que ser em juízo. Então, não adianta a pessoa consentir lá na Defensoria Pública, que não tem validade legal, não tem validade se não for feita em juízo. Isso é uma modalidade de adoção, que é permitido, é uma exceção. A outra é a adoção unilateral. A adoção unilateral é muito comum também quando, por exemplo, vou dar um exemplo que é mais fácil de entender, um casal, uma mãe, mãe solteira, casa, e aí o seu companheiro passa a criar o filho da relação anterior e decide adotar. O companheiro decide adotar essa criança. Então, se chama uma adoção unilateral. O procedimento é o mesmo, é uma avaliação pela equipe técnica, mas neste caso não há tanto rigor, porque aquela criança ali já é o que é necessário e em todos os casos de adoção, gente, é a oitiva da mãe para dizer se consente com a adoção. Essa oitiva, ela é fundamental antes da sentença, tá? Sob pena de nulidade do processo. Então, neste caso, ainda que seja, o marido entra lá com uma ação de adoção para adotar a filha da esposa. A esposa tem que ser ouvida em juízo para dizer, e aí o juiz deve também orientar, aquela mãe, olha, hoje você está casado, eu sempre faço isso, gente. Hoje você está casado, amanhã você pode se separar, mas esse vínculo sempre vai existir, mesmo que cesse o matrimônio. Então, isso deve ser feito sempre. Existe também a possibilidade de adoção homoafetiva. Na verdade, todas as pessoas que estão no Cadastro Nacional de Adotantes são pessoas solteiras, casadas, a lei não faz distinção, tá? E não havendo distinção da lei,
obviamente, é possível a adoção por pares homoafetivos, ou então até mesmo por uma pessoa solteira homoafetiva. Então, assim, não há nada de anormal, nada de ilegal. Nós, inclusive, fomos um dos pioneiros no Brasil, né, com uma sentença de adoção por um casal homoafetivo, foi em 2011, se eu não me engano, repercutiu internacionalmente, inclusive. Só que nós temos que acompanhar a evolução, né, dos tempos e de maneira que possibilite a todos todos os direitos, o acesso ao direito, o acesso à justiça para todos, né, sem distinção. E a adoção brasileira, que é também conhecida como a simulada, né, aquilo que eu falei para vocês que é o que mais acontece. É aquela em que a criança é registrada em nome de terceiros, constituindo crime previsto no artigo 242 do Código Penal Brasileiro. O artigo 242 é dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho, o filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. A pena é reclusão de 2 a 6 anos, parágrafo único, se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza. Pena, detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. E aí é o que eu falei para vocês. Essa é a adoção brasileira, é a adoção que mais acontece, sobretudo no interior. Né? É aquele jeitinho brasileiro que se dá e que a gente tem que acabar com isso, não é, gente? A gente tem que começar a fazer as coisas da maneira que elas devem ser feitas. A gente tem que sair do comodismo em que nós estamos hoje e começarmos a fazer diferente, não é? Começarmos a usar o cadastro. A destruição do poder familiar. Isso é mais uma ação no Juizado da Infância e Juventude. São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, suspensão ou destituição do poder familiar. Nos casos em que, como eu expliquei para vocês anteriormente, a criança, nós verificamos que não tem jeito, que os pais são dependentes químicos, não querem se tratar. A gente até dá oportunidade para que eles se tratem, não é? Porque a prioridade sempre é que a criança fique no seio da família, mas eles não conseguem. Então, isso já aconteceu aqui demais comigo. Aqui, criança no abrigo, eu ter pena dos pais, porque eu vejo que eles têm amor pelos filhos, os filhos têm vínculo com eles, mas eles não mudam a situação. E a criança não pode ficar ali, o tempo vai passando, a criança ali no abrigo, perdendo a oportunidade de ir para uma família. E aí vai crescendo no abrigo. Então, assim, eu não faço mais isso, gente. Eu dou uma oportunidade, dali a 6 meses, quando eu volto na audiência concentrada, que eu volto no abrigo, eu verifico que esse pai não deu um passo à frente para tentar melhorar, infelizmente, então eu já encaminho para o Ministério Público, para que o Ministério Público ajuize a ação de destituição do poder familiar e essa criança possa ficar livre para ser adotada, para ser inserida no cadastro. E aí, assim, nós temos habilitação para adoção, que eu já falei, assim, já falei anteriormente, não é? Que é o processo de habilitação que é necessário. Temos ações de guarda, não é? Então, assim, aqui em Manaus, nós temos varas de família. Então, assim, há uma linha muito tênue que separa a competência do juizado da infância para a vara de família. Nesses casos, a guarda tramita no juizado da infância quando ela pode ser proposta incidentalmente ou em liminar no processo de adoção ou tutela. Normalmente, quando se ingressa com a ação de adoção, já se pede em liminar a guarda da criança, a guarda provisória. Quando eu verifico que a família tem condições, que já está com a criança está bem, eu já defiro a liminar de guarda. Ao final, quando eu vou sentenciar, aí eu só faço confirmar essa guarda. Então, assim, eventualmente, ações de guarda tramitam lá no juizado, ou incidentalmente dentro de um processo de adoção, ou de um processo de destituição do poder familiar, ou ainda quando o colega de vara de família verifica que naquele processo que está tramitando lá na vara de família, há uma situação de vulnerabilidade. Não é? Então, assim, dentro daquele processo de separação, de divórcio, já tem denúncias de abuso sexual, já tem denúncias de maus tratos, então o colega já encaminha para o juizado da infância, juventude e cível
para que essa guarda seja discutida lá no Juizado da Infância e Juventude Civil. Prosseguindo, bom, a guarda nós falamos, os mandados de segurança. Nós temos, e é como quando eu falei, eu comecei falando, né, antes quando houve aquela falha, né, na programação, nós temos ainda, no juizado, tramitam mandados de segurança, comumente são interpostos em 3 situações. Causas de saúde, quando há demora ou recusa do fornecimento de medicamentos ou realização de procedimento cirúrgico indicado em laudo médico. Infelizmente, né, nós temos aqui, como vocês têm também aí, situações, problemas de saúde, né, em que a criança ou adolescente precisa de um remédio, porque senão ele pode vir a óbito, né? Ou então ele precisa ser urgentemente submetido a uma cirurgia, para uma cirurgia cardíaca, por exemplo, ou uma cirurgia que se ele não fizer, pode comprometer, não é, o crescimento e desenvolvimento dele. Então, assim, isso é só um exemplo, tá, gente? Então, assim, nesses casos, é ajuizado o mandado de segurança na vara da infância e juventude civil, com essa finalidade. Por quê? Os colegas até perguntam, mas não seria caso de fazenda pública? É caso de fazenda pública, só que a lei, por ser criança e adolescente, prioridade dentro da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, obviamente, se há uma vara especializada que trata apenas desse público, infanto-juvenil, esse processo vai tramitar no Juizado da Infância e Juventude Civil. Outro caso de mandado de segurança é matrícula em escola próxima, sob a alegação de que a família não pode arcar com as despesas de transporte para a frequência escolar do infante. Isso aconteceu muito aqui em Manaus, quando foram inaugurados os novos conjuntos habitacionais, né, pelo governo, e criou-se, né, o Conjunto Cidadão 12, 13, 14, enfim. E dentro dessa estrutura, as casas foram construídas, os apartamentos foram construídos, mas não foi construído. O desenvolvimento não acompanhou, por exemplo, com escolas, com hospitais, enfim. E o que acontece? Essa criança e esse adolescente, ele não pode, pela SEDUC ou pela CEMED, ser encaminhado, ser matriculado para uma escola que é muito longe da sua residência. A Lei de Diretrizes e Bases, ela diz que essa matrícula, essa escola, a frequência na escola, tem que ser na escola mais próxima de sua residência. Então, muitas vezes, os pais ajuizam um mandado de segurança com a finalidade de matricular os seus filhos em escola mais próxima. Isso pode acontecer também com vocês aí no interior. Um outro caso de mandado de segurança que tramita na vara é em relação à realização de supletivo quando menor de 18 anos são aprovados em curso superior e buscam realizar provas para, em caso de aprovação, antecipar a conclusão do ensino médio, pré-requisito para matrícula na universidade ou faculdade. Nós temos o EA em praticamente todos os municípios do interior, né? Então, eu acredito que isso deva acontecer também aí. Alunos com menos de 18 anos que logram êxito no vestibular ou no CIS, enfim, e que querem cursar antes de concluir o segundo grau. Então, o que é que eles fazem? Ajuizam um mandado de segurança com a finalidade de que façam, que eles possam fazer, que seja deferido para que eles possam fazer o exame de supletivo. Porque o exame de supletivo ele só pode ser feito a partir dos 18 anos. Como que um aluno com 16, com 17 anos pode fazer o supletivo? Ele não pode. Então, ele vai ajuizar o mandado de segurança pedindo a liminar. E isso aí vai, é claro, de acordo com o entendimento do colega que receber. Aqui em Manaus, eu defiro, dependendo do caso, não é? Dependendo da idade, dependendo do curso, dependendo do grau de dificuldade de acesso de vestibular, enfim, uma série de fatores. Isso aí realmente é uma questão subjetiva de quem vai julgar, mas que é possível esse mandado de segurança na vara da infância e juventude.
E, assim, como eu estava falando, eu tenho muito orgulho de ser amazonense, de ser juiz aqui no Amazonas, de ter passado pelo interior, de saber como é o interior, né, do nosso estado. Tive a oportunidade de conhecer outras comarcas também, fazendo correições. E, nossa, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar com vocês. E dizer que eu estou sempre à disposição, tá, gente? No site do Tribunal de Justiça tem o nosso contato, o contato do Juizado da Infância e Juventude Civil, o contato da coordenadoria, nós temos um portal da infância. Sempre que vocês tiverem também decisões que forem afeitas à matéria da infância, ou então trabalhos. Outro dia o colega de Manicoré mandou, o doutor Marco Aurélio, o colega Marco Aurélio mandou uma matéria que ele tinha feito uma blitz, né, durante a noite, com o Conselho Tutelar, em parceria com a Polícia Civil. Isso é muito importante para a gente divulgar, gente, para que os outros colegas também, para que as outras comarcas se sintam incentivadas a fazer o mesmo e assim a gente procurar melhorar, né, a problemática da infância como um todo. Bom, eu vou voltar aqui de onde eu parei. Né, antes do intervalo, eu estava falando sobre mandados de segurança, as hipóteses de mandados de segurança. Então, nós temos, eu vou disponibilizar, não vou falar aqui em razão do tempo, mas nós temos decisões que vão ficar disponibilizadas para vocês, jurisprudências, não é, sobre esses casos em que eu mencionei, vão estar disponibilizadas no ambiente virtual da escola. E vamos continuar aqui, então, com ação civil pública. Né? Ação civil pública que é comumente proposta para resguardar direito à saúde e educação. Quem tem legitimidade para propor é o Ministério Público, no caso da comarca. A ação civil pública ela pode ser ajuizada em razão de várias situações. E aí eu vou ler para vocês algumas situações em que é possível, né, o ingresso da ação civil pública. O artigo 46 da lei diz que o conselheiro tutelar será destituído da função nos casos em que cometer crime ou contravenção penal ou infração administrativa incompatíveis com o exercício de sua função, deixar de prestar a escala de serviços ou qualquer outra atividade atribuída a ele por 2 vezes consecutivas ou 3 vezes alternadas dentro de um ano sem justificativa, deixar de comparecer injustificadamente a 3 sessões consecutivas definidas pelo colegiado ou aos 5 alternados no mesmo ano, praticar conduta desonrosa no exercício da função. Como vocês estão vendo, o conselheiro tutelar, ele ingressa, não é, na função de conselheiro tutelar através de uma prova, não é? E assim, ele está sujeito também à punição em caso de cometer alguma infração prevista no artigo 46 do ECA. Então, cabe ao juízo da infância e juventude também tomar providências contra o conselheiro tutelar. E aí eu digo que o conselheiro tutelar é um braço que nós temos que nos apoia, mas, por outro lado, ele tem que saber os limites dele dentro das suas atribuições. Então, nós temos aqui em Manaus já tivemos casos de afastamento, de suspensão, enfim, vários casos em que recebemos a denúncia, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública e esse conselheiro foi submetido, obviamente, ao devido processo legal e foi afastado, perdeu o cargo, né? Chegou até a destituição do cargo. Então, é só para mostrar para vocês que existe um limite nas atribuições do conselheiro tutelar e cabe ao juízo da infância e ao Ministério Público, com a atuação na infância, sempre... aqui eu sempre faço reuniões, gente, sempre, porque assim, a gente recebe denúncias, a gente recebe reclamações, no nosso próprio trabalho mesmo, a gente verifica, olha, está faltando relatório, enfim. Então, eu gosto muito de reunir. Eu digo que o expediente do juiz da infância, ele não acaba. Aqui em Manaus, o nosso expediente é até às 14 horas, mas o meu expediente não acaba nunca, porque assim, a gente vai recebendo telefonemas, mensagens e as pessoas pedindo orientação, e isso deve acontecer aí também nas comarcas. Mas assim, o conselheiro tutelar, ele deve ser submetido a esse processo, sim, porque para tudo existe um limite, né? Ação de alimentos, né? Então, assim, também como ação de guarda, existe também os casos em que há a possibilidade de uma ação de alimentos tramitar dentro da vara da infância e juventude.
Aí, na verdade, segundo a vara, infância e juventude, deve ser também a vara de família. Então, acaba tramitando, vai tramitar tudo na mesma vara, né? E aí nós temos também os julgados suprimento de registro civil e óbito. Embora exista a divergência de entendimento no Conselho da Magistratura acerca da competência para o julgamento das ações de registro civil, se devem tramitar na vara de registro público ou no juizado da infância e juventude civil, este último tem processado e julgado estas ações, vez que presume-se o risco do menor diante da ausência do documento. Ainda ontem, o colega de Pixuna me chamou de noite no WhatsApp com uma dúvida sobre uma criança de 8 anos que foi abandonada quando recém-nascida, sem DNV, sem registro de nascimento, sem documento nenhum. E foi criado por uma família, né? Que bom, né, que essa família criou esse menino, só que hoje ele tem 8 anos, ele está sem estudar porque ele não tem documento nenhum. E para fazer a matrícula tem que ter documento. E aí, o que pode ser feito? Uma ação de registro, uma ação de reconhecimento de registro civil. E aí você pode ouvir 2 testemunhas que conhecem, não é, a história da criança, que confirmem que essa criança foi abandonada, que confirmem que ela nunca foi registrada. E aí o juiz ele pode, então, neste caso, determinar que seja lavrada a certidão de nascimento, né, se não houver outro documento, a certidão de nascimento dessa criança. E aí isso é a atribuição do juiz da infância. Tá? Suprimento de óbvio da mesma forma. Internação compulsória. Eu falei para vocês aqui, eu mencionei já sobre internação compulsória, mas eu vou falar mais uma vez. É muito difícil, né, isso acontecer, nós não temos muitos processos, mas há a possibilidade de tramitar um pedido de internação compulsória de adolescente para que ele, por exemplo, seja submetido a tratamento de desintoxicação de substância entorpecente. Pode ser álcool ou droga. Não é? Normalmente, esse tratamento aqui em Manaus. No interior, então, deve ser mais difícil ainda. Aqui em Manaus já é difícil, né, porque nós não temos muitos locais em que esses adolescentes possam se tratar. Então, já aconteceu de eu determinar que o adolescente fosse submetido a tratamento fora do estado. E o município teve que arcar com a despesa, porque a questão de saúde básica, gente, é atribuição do município. Não é? O estado e o município, eles têm que, sempre ficam empurrando um para o outro. Ah, não é o estado, é o município, não é o estado, é o município. Então, assim, pode ser ajuizado tanto contra o estado quanto o município. Eu já determinei, o município pagou o tratamento já de 3, 4 adolescentes e mandaram para fora. Infelizmente, enquanto não houver aqui na cidade um local adequado, né, para esse tratamento, a gente vai continuar fazendo isso, até que o poder público se conscientize de que deve colocar aqui na cidade. Né? Então, assim, existe essa possibilidade. Isso também vai de acordo com o entendimento do colega. Né? Eu entendo que o direito à vida, o direito à saúde, ele está acima de qualquer outro. Então, inclusive, aqueles casos também eu já tive processos de... Vou dar um exemplo, né, com todo respeito, né, à religião, mas casos de testemunho de Jeová, em que a criança estava na maternidade ou estava no pronto-socorro, precisando fazer transfusão de sangue e a família não autorizava. E o médico dizendo, não, se não fizer vai morrer, vai ir a óbito. E aí o Ministério Público rapidamente agiu, entrou, ajuizou, né, pediu uma medida de proteção com caráter liminar, né, caráter urgente. Eu deferi, por quê? Muito embora eu respeite, né, a religião de cada um, a gente nunca deve entrar nesse mérito, mas o direito à vida e o direito à saúde, ele está acima de qualquer outro, no meu entendimento. Suprimento para casamento, né, com competência estabelecida pelo artigo 148, existem decisões no sentido de que, por si só, a gravidez não deve ser deferido o suprimento para casar, se demonstrada a imaturidade emocional da menor. E aí, assim, também vai de acordo com o entendimento do colega. Mas que é possível ser ajuizado esse suprimento para casamento, tá? Você ouve
faz audiência, e você verifica, né? Vai da sensibilidade, né, de quem está ouvindo, saber os motivos e ver se realmente avaliar se é o melhor para esse adolescente casar, né, em razão da tenridade. Aí nós temos obrigações de fazer, principalmente para resguardar direito à saúde, busca e apreensão, que vai tramitar no juizado quando houver situação de risco. A gente tem conhecimento de que a criança está sendo maltratada ou então está sendo abusada sexualmente, e aí a mãe se recusa a levar a criança, a outra parte entra com ação de busca e apreensão, a gente defere, isso tudo é possível. Aí temos as principais alterações do ECA, com a Lei 13.509 do ano passado, né? Eu já falei, inclusive, aqui, uma das alterações foi o tempo máximo de permanência no abrigo. Antes, a criança poderia, por lei, ficar até 2 anos no abrigo. Agora, pode ficar até 18 meses. Na verdade, gente, eu não entendo por que isso foi feito. Porque se estabelece uma coisa, mas não se coloca política pública adequada para o cumprimento desse prazo, não é? Programa de apadrinhamento. Como eu falei para vocês, nós temos aqui em Manaus alguns projetos que nós pretendemos levar para o interior. Recentemente, nós fizemos, a Coordenadoria da Infância fez com o Tribunal de Justiça e a ANOREG um programa que é a Associação dos Notários e Registradores do Estado, uma parceria, não é, com base em reforma de abrigos, aqui em Manaus, no caso. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês, que pode ser feito também no interior. Vocês podem procurar, e aí o que eu digo para vocês, conversem com um colega de vocês, né, com o juiz, troquem ideias, dentro da realidade de vocês, o que pode ser feito no sentido de apadrinhar. Esse apadrinhamento nada mais é do que, às vezes a pessoa, até mesmo você, servidor do cartório, você tem conhecimento de que, por exemplo, em Parintins, que eu sei que tem abrigo, em Tefé, eu sei que tem abrigo, em Iranduba, você quer ajudar. Você pode apadrinhar essa criança. Como? Através do seu trabalho. Se você, por exemplo, é um fisioterapeuta, tem uma criança que precisa fazer fisioterapia, você pode apadrinhá-lo dessa forma. Ou então, com dinheiro mesmo, ser o padrinho dele, pagando uma aula de inglês, ou pagando o uniforme, ou material escolar, ou o padrinho afetivo, né? Aquele que leva para casa, que leva para passear. Isso tudo pode ser feito, gente, assim, no sentido de tentar fazer alguma coisa por essas crianças. As inovações do estágio de convivência, acerca do prazo. Antes, o ECA previa que o prazo de estágio de convivência seria fixado pela autoridade judiciária, observadas as peculiaridades do caso concreto. Atualmente, o artigo 46 foi alterado para dizer que a autoridade judiciária continua tendo liberdade para fixar a duração do estágio, mas o prazo máximo tem que ser de 90 dias. Isso também, a gente só vai poder falar em estágio de convivência quando vocês começarem a fazer direitinho o processo de adoção aí, né? Então, esse estágio de convivência, embora a previsão seja de 90 dias, aqui em Manaus, dependendo do caso, eu faço o estágio de convivência em 15 dias, em 20 dias, depende de cada caso em concreto, tá? Mas isso é como eu estou falando, a gente só vai avançar, vocês só vão chegar aqui nesse artigo se vocês fizerem direitinho o primeiro passo, que é a adoção pelo cadastro, né? O Código Civil são outras alterações, como eu falei para vocês. Hoje, perderá por ato judicial, o poder familiar, o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, e incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Então, essa é uma mudança que a Lei 13.509 do ano passado, ela instituiu. Ou seja, aquela mãe que decide dar o filho e depois se arrepende, eu já não aceito esse arrependimento. Por quê? Porque está previsto em lei que ela perde o poder familiar se ela entregar o filho. E aí, gente, eu não estou fazendo nenhuma crítica a quem decide dar o filho, tá? Porque isso é uma decisão pessoal e a gente tem que respeitar. O que nós não podemos aceitar
é que ela entregar o filho, ok, mas que ela entregue no juizado, na vara da infância, que ela entregue para uma assistente social que leve essa criança, que leve ao conhecimento do juízo. A gente não pode criticar porque é uma decisão pessoal. Agora, o que nós podemos aceitar também é que ela faça dessa criança um objeto de troca financeira, que isso infelizmente acontece. E pior, né, que ela abandone essa criança e jogue no meio do mato. Isso daí é crime. Então, isso a gente não pode aceitar. Eu estou correndo um pouquinho, porque a gente já está acabando né, o nosso prazo, o nosso tempo, aliás. E eu quero saber, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou pelo chat, ou ao vivo, é só pedir a vez, tá, gente? Que aí a gente pode ir trocando uma ideia. E aí, assim, a gente pode ir interagindo para ir trocando ideias, na medida do possível. Eu não tenho a resposta para todas as perguntas, mas eu estou aqui para a gente trocar ideias. Eu sempre falo isso, né? Porque ontem mesmo eu estava com uma dúvida e eu tive que ligar para uma colega do Mato Grosso para pedir a opinião dela. Então, assim, a gente sempre tem que estar trocando ideias na medida do possível para se chegar, não é, a um ponto em comum. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que nós sabemos das dificuldades na estruturação das comarcas do interior do estado. E, neste ponto, na ausência da equipe técnica, o juiz poderá nomear perito para compor a equipe interprofissional. Não é? Isso tudo, esse material vai estar disponível para vocês no ambiente virtual da escola. Mas, como eu falei para vocês, se vocês quiserem entrar no site do tribunal, a Coordenadoria da Infância tem um portal. Nesse portal há modelos, tá? Modelos de autorização de viagem, legislações, mas se vocês precisarem mais especificamente de modelos, eu posso disponibilizar os meus próprios modelos que estão na minha vara, tá? É só vocês passarem e-mail para nós. O meu e-mail é rebeca.mendonca@tejan.jus.br. O da Coordenadoria da Infância é coordenadoria.infância@tejan.jus.br. Por e-mail vocês podem suscitar todas as outras dúvidas que, infelizmente, a gente não vai conseguir hoje. E só para passar um pouquinho na parte infracional, gente, uma problemática muito grande no interior é o que fazer com os adolescentes infratores que cometem atos socioeducativos e que não há lugar para apreendê-los, né, para colocá-los na comarca. Então, eu pediria que vocês olhassem isso, peçam aos colegas, né, aos meus colegas, que olhem também com atenção especial, né, para esses adolescentes, para esses processos, esses atos infracionais, para que eles deem prioridade também na pauta de julgamento, de maneira que sentenciem, apliquem a medida socioeducativa e, se for o caso de internação, que encaminhem para Manaus. O que não pode é esse adolescente ficar muito tempo apreendido, tá, gente, na delegacia, porque isso é um perigo. É uma responsabilidade muito grande. Bom, nós temos perguntas, né, ao vivo. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, respondendo a sua primeira pergunta, em relação à ação civil pública, se não houver defensoria pública em Anamã, o próprio Ministério Público pode ajuizar a ação civil pública, sim, tá? O Ministério Público ele não funciona só como custos legis, né? Em alguns casos, ele pode funcionar também como o autor da ação. Então, não há problema. Em relação às demais perguntas, as outras perguntas, da mesma forma, por exemplo, uma habilitação para adoção pode ser feita através de advogado, através de defensor público, ou, se não houver na comarca, a própria parte pode fazer esse pedido diretamente ao juiz, desde que atendidos todos os requisitos que são previstos para a habilitação. E assim, eu sei da dificuldade, né, de vocês, que nem toda... Na verdade, são poucas as comarcas que têm defensoria pública e que têm advogado, não é? Mas, assim, na medida do possível, dependendo do que for, o próprio Ministério Público pode ajuizar a ação, sim. Bom, internação compulsória... Bom dia... tá aqui a pergunta, né? Itacoatiara. Em nossa vara, segundo a de Itacoatiara, temos alguns pedidos de autorização de menor para visitar o namorado no presídio. Qual o entendimento da doutora a esse respeito? Deve ser autorizado? Samuel de Itacoatiara. Tudo bem, Samuel?
Então, bom, complicado, né? Essa autorização de menor para visitar o namorado. Quem é que pede essa autorização? O próprio pai ou responsável dessa menor? Esse pedido eu entendo que deva ser feito através do responsável pelo menor, e aí, no caso, é o próprio juiz da execução, né? Que é, no caso, a primeira vara, se eu não me engano. Toda essa questão de visita, presídio, tudo isso o juízo, eu entendo que seja atribuição do juízo da execução aí de Taquatiara, mesmo sendo menor, tá? Novo Aripuanã. Os relatórios apresentados pelo Conselho Tutelar podem ser recebidos para serem registrados no Projude ou devemos orientar a passar primeiramente pela promotoria para ajuizar a ação? Não, você pode registrar no Projude. Esse relatório do Conselho Tutelar ele já faz parte, já é uma peça, né, da ação de medida de proteção, entendeu? Não registre e depois abra vista para o Ministério Público. É melhor dessa forma. Bom, nós não temos mais perguntas. Como eu falei para vocês, tem muitas dúvidas no nosso dia a dia. O que eu considero mais importante no momento é que realmente vocês comecem a atentar para esses processos de adoção, tá, gente? Vamos começar, vamos tentar fazer de forma legal, organizando. Porque se você fizer organizado, a vara vai fluir, o trabalho na vara vai fluir com mais leveza, não é? E aí você consegue estabelecer o que é prioridade dentro da prioridade. Eu lá na minha vara, eu também, tudo é prioridade, mas eu acabo colocando alguns pontos mais prioritários do que outros. O que eu considero importante também é que realmente vocês procurem, não é, através da Secretaria de Ação Social, essas parcerias. Manaquiri tem uma pergunta. É muito comum aqui no interior os pais acordarem informalmente e enviar o menor a Manaus para que tenha acesso a uma educação diversificada. Há necessidade de formalizar esse êxodo? Bom, normalmente, dependendo da idade da criança, não é? E com quem ele for, essa criança for, não é, para Manaus, vier para Manaus, no caso. Seria bom, sim, fazer um termo de guarda e responsabilidade, porque esse responsável pela criança ou pelo adolescente, eventualmente vai precisar tomar providências, fazer matrículas junto ao estabelecimento de ensino e vai ter dificuldade, né? Então, seria bom, porque esse menor está aqui, né? Qual é a condição dele, né? Está passando uma temporada, está estudando, então tem que ter alguém que se responsabilize por ele. E é melhor que seja feito de maneira formalizada, né, com termo de guarda. Ou ter uma declaração mesmo, não tem problema. Isso acontece muito mesmo no interior. Sim, então, assim, como eu estava falando, é importante que vocês façam parcerias com a Secretaria de Ação Social do município, verifiquem se há uma assistente social ou uma psicóloga que possa trabalhar em conjunto, né, de maneira que ajude vocês a fazer os relatórios. Novo Aripuanã, novamente, os pedidos de autorização de viagem podem ser feitos pelos responsáveis no juízo ou somente por advogado? Não. Os pedidos de autorização de viagem eles podem ser feitos pelos próprios pais. Né? Eles fazem... aqui nós temos um formulário já que eles só fazem preencher. Esse formulário, esse pedido, ele é submetido, tá, à apreciação do Ministério Público, porque, como eu falei, gente, depende do caso. Nós já tivemos casos aqui, e isso, a gente, aparentemente, é uma autorização, é um pedido simples, mas que ele pode acarretar danos muito grandes. Nós já tivemos casos aqui de uma mãe pedir autorização em juízo, e ser deferida essa autorização, mas ela omitir que ela estava saindo do país com a criança. E o pai foi pego de surpresa quando a criança já estava em outro país. Então, quando isso acontece, né, gente, já é mais difícil. Como é que vai reverter isso? Né? É muito mais complicado. Então, a autorização de viagem, vocês têm que ter extremo cuidado ao autorizar,
né? Verifiquem documentação, verifiquem passagem de ida, de volta, verifiquem endereço, verifiquem se há algum processo tramitando na vara, tá? Que disputa a guarda da criança. Muitas vezes, eles não dizem isso, mas estão lá brigando na justiça pela guarda do filho. E aí vão lá, pedem inocentemente uma autorização de viagem, ó, vai embora. E aí nunca mais a mãe ou o pai vem aquela criança. Então, você tem que ter muito bom senso, não é? Muita cautela para não autorizar, né, de qualquer forma. Então, os pais fazem, o juiz... Aqui em Manaus nós fazemos assim, tá? O juiz abre vista para o Ministério Público se manifestar. Dependendo do caso, ele faz uma audiência ou não. Se não for o caso, ele pode já deferir. Mas havendo essa manifestação do Ministério Público. Beruri. Nas orientações técnicas dos órgãos de assistência social, como CREAS, está expresso que a equipe técnica, assistente social e psicólogo não podem substituir a falta de outros órgãos que não têm equipe própria. Já vi órgãos da assistência em interiores se recusarem a acompanhar menores por conta disso. O judiciário pode obrigá-los mesmo assim? Então, gente, aqui, o que acontece? Aqui como aí, né? Essa dificuldade, ela existe. A gente sabe das dificuldades dos CREAS também. Aqui não é diferente. Mas tudo eu entendo assim que você sentar e você conversar, né? Acima de tudo, eu acho que o trabalho, a função do juiz, a função do judiciário, antes de qualquer coisa de judicializar, é você conversar. Então, eu acho assim que tem que se chegar, conversar, expor as dificuldades. A gente tem que compreender as dificuldades que eles têm também, mas assim, fazer com que eles compreendam que todos trabalhando em conjunto vai ser sempre com o mesmo objetivo. O objetivo deles não vai ser diferente do de vocês, né? Então, tudo você tem que conversar. Obrigar, assim, se não tem equipe técnica, eu acho que é uma decisão inócua. Por quê? Porque, por mais que o juiz obrigue, não é, através de uma decisão, se não tiver profissional, como é que vai ser cumprida essa decisão? Não é? Então, assim, é melhor, antes de tudo, sempre conversar. Novo Aripuanã, novamente. O pedido de autorização de viagem é igual para o menor de 16 anos e o que tem idade entre 16 e 18 anos. Então, gente, a autorização de viagem, o ECA diz, e a resolução 131 diz também do CNJ, que até os 12 anos de idade, essa criança só pode viajar sem autorização, com pai, mãe, tio, tia, ascendente, até o 3º grau, avô, avó. Né? Então, assim, o primo já não pode mais. Desde que comprovado esse parentesco através de certidão de nascimento, certidão. Hoje em dia, a ANAC, se for viagem, por exemplo, de avião, a ANAC baixou uma resolução, e isso é um problema que nós, juízes da infância, coordenadores, estamos tentando resolver Brasil afora. Porque uma resolução não pode se sobrepor ao que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, até os 12 anos não precisa de autorização de viagem se viajar com pai, mãe, tio ou avô ou avó. Pode embarcar. A partir dos 12 anos, esse adolescente, ele pode viajar desde que com o documento, a certidão de nascimento. 12 anos ele já tem que ter o RG. Não é? Porque assim, tem que ter o seu documento com foto. Isso se for viagem nacional, tá, gente? Viagem internacional, independente da idade, abaixo de 18 anos, tem que ter autorização, que tem um modelinho lá no nosso portal da infância, resolução 131 do CNJ, pai e mãe autorizando o filho, aí consta lá o endereço, comprovante de residência, passaporte, viagem internacional, tem que ter o número do passaporte. Pai e mãe autorizam, o cartório reconhece a assinatura, tá? Então, para viagem internacional é isso. Nós temos uma pergunta de Apuí. Se um casal pretende no futuro adotar uma criança, ele pode já fazer esse cadastro de adoção, uma vez que esse processo de adoção demora tempo para ser concluído? Sim,
eu costumo dizer assim, olha, você está pensando em adotar? Se habilita. Se habilita e fica lá esperando na fila. Na verdade, gente, as pessoas dizem que demora, mas vamos lá, quanto tempo dura uma gestação? Não é 9 meses? Então, por que um processo de habilitação tem que durar menos? Não é? Sendo que, na verdade, a adoção, o que você vai fazer depois? Vai devolver o filho para a barriga? Não vai. Então, tem que ter esse cuidado, sim. Porque, assim, eu já tive casos na vara de crianças que foram devolvidas no estágio de convivência. E essa criança foi devolvida 2 vezes e ficou traumatizada. Depois nós tivemos que fazer todo um trabalho com ela para que ela pudesse, de novo, ficar ali disponível para outra família. Graças a Deus ela foi adotada, vive bem e tal. Mas assim, as pessoas costumam falar isso, porque demora e tal. Gente, é preciso que exista esse processo. Não é assim, seria tolice a gente dizer que não tem que ser rápido. Não, não tem que ser rápido. Ele tem que ser um processo cuidadoso. A pessoa tem que se submeter a essa habilitação. Como eu já falei para vocês, já teve caso que eu indeferi, porque eu considerei que a pessoa, óbvio que eu não considerei só da minha cabeça, não é? Eu tive a avaliação da equipe técnica, esse grupo de apoio que nós estamos levando, como eu falei para vocês, para o interior também, né, o GAPAM. O GAPAM, nas orientações, nas palestras, detecta também que aquela pessoa não tem condições, então isso tudo é feito. Então, se você quer adotar e você não está com muita pressa, quer dizer, se você tiver com pressa é pior, porque o apressado come cru. Pode acontecer aquilo que eu falei. Vai querer pegar uma criança, essa criança você vai ter que regularizar a situação, e regularizando a situação, você pode perder essa criança, tá? E olha, nesse ponto eu sou meio cruel, gente. A pessoa pode estar chorando na minha frente. Eu não considero, porque assim, claro que a pessoa está sofrendo, óbvio. Mas assim, já aconteceu esse ano, esse mesmo caso de Manacapuru que eu mencionei para vocês. Não, foi outro. Um casal também de São Paulo, um casal habilitado, um casal que estava na fila, sabendo que estava na fila, tendo se submetido a todo esse processo, esse casal pegou uma criança para adotar. Eu descobri. O que eu fiz? Não só tirei a criança, como eu excluí esse casal do cadastro. Por quê? Porque eles tinham obrigação de saber que eles não poderiam pegar uma criança da forma como eles pegaram. Novo Aripuanã, novamente. Esse pedido de habilitação tem que ser feito através de advogado? De preferência por advogado. Pode ser pela Defensoria Pública, pode ser de próprio punho. De próprio punho que eu digo, claro, né? Você vai digitar direitinho e tudo. Não tem problema, gente. Eu acho que, assim, nós não podemos exigir uma condição que, se a pessoa não tem condição, se não existe na comarca, não é um advogado, se não existe um defensor público, pode ser feito, sim. Eu acho que não, é irrelevante isso. Né? O importante é que seja feito esse processo. Porque depois, quando ele for inscrito no cadastro, isso é o que vai ser mais importante. Itacoatiara. É possível alguém que não é parente do menor ter judicialmente a guarda do menor? Não seria o mais adequado à adoção? Temos os casos de pedidos de não parentes pedindo a guarda. Samuel, um abraço especial para Itacoatiara, que é a terra da minha mãe, terra da minha família. Tudo em Itacoatiara, o que for Mendonça é meu parente. Tá? Então, assim, inclusive o fórum, né? É o nome do meu avô. Mas, assim, Samuel, é possível. Agora, sim, você tem que perceber que dentro de algum desses pedidos, pode ser que tenha um pedido de guarda de uma pessoa que esteja tentando adotar uma criança de forma ilegal. Então, é importante que você verifique cada caso. Pode ser uma ação de guarda de uma criança de 3 meses, 4 meses, né? Que aí você vai ler o processo, opa, não é bem assim. Está querendo a guarda, mas na real, o que ele quer é a guarda para depois entrar com pedido de adoção. Então, é bom você ler esse processo para verificar a nuance, porque às vezes tem uma diquinha ali que você vai perceber qual é a intenção. Agora, sim, a grosso modo, não tem problema a guarda ser deferida para alguém que não seja da família.
o que o colega tem que considerar se realmente essa família tem condições não econômicas, isso não é mais importante, mas condições de realmente ter essa criança, não é, no seu seio familiar. Já falaram aqui que o meu tempo já está acabando, gente, então assim, eu já vou me despedir de vocês. Gostei muito, como eu falei, eu me coloco à disposição de todos para quaisquer dúvidas, por e-mail, ou até mesmo assim, a vara, quando tiverem oportunidade de vir a Manaus, podem ir lá na vara. Eu tenho disponibilizado aos novos colegas, né, que nós graças a Deus, né, estamos agora com o interior praticamente com juízes em todas as comarcas. Então, assim, eu tive a oportunidade também de ministrar aula para os novos colegas e disponibilizar também qualquer tipo de ajuda que precisarem. Os colegas têm o meu contato. Se vocês precisarem também de alguma coisa, podem entrar em contato lá direto na vara. O nosso telefone é o 3303 5080. O meu diretor é o Jaime. O meu assessor é o Igor. Vocês podem entrar em contato com eles. E a coordenadoria da infância, o telefone é 3303 5267. Nós temos lá uma equipe que é super comprometida, uma equipe pequena, mas que, assim, quem dera, né, se multiplicasse para poder dar vazão para todo mundo. E a nossa intenção, gente, inclusive, antes de acabar, é fazer a capacitação, tá, para o depoimento especial, que é agora obrigatório, não só para crianças em vulnerabilidade, mas também para adolescente infrator. Mas isso vai ficar para o segundo semestre. Muito obrigada.